Segunda de Reis, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim, está aqui na tela: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Quem era Acabe, irmão? Foi um dos reis que afrontou muito a Deus. E mesmo assim, Deus, que é um Deus misericordioso, não deixou os moabitas entrar em Israel e criar guerra. Mesmo Acabe sempre irando a Deus, e a paz reinava sobre Israel. Deus não deixava. A Bíblia está dizendo aqui, depois da morte dele, foi que os moabitas se revoltou contra Israel e invadiu Israel. Mas enquanto ele estava vivo, a paz reinava em Israel. Agora, quem foi Acabe? Será que ele fazia algo para agradar a Deus, para que a paz reinasse? Não. Se nós observarmos em 1 de Reis, capítulo 16, e versículo de número 28, Orim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Quem era o pai de Acabe? Era um homem chamado Orim. Aí o versículo de número 29 nos diz que Acabe reina e casa com Jezebel. Ele já começa todo errado. Ele não começa adorando a Deus. Casou com uma mulher que adorava outros deuses. Se não me engano, era prostituta, ela? Ela era prostituta? Jezebel? Não, né? Era? Eu acho que era. A Bíblia acho que fala, né? Então você vê, ele casa com uma mulher chamada Jezebel, irmão. Imagine só. E mesmo assim a paz reinava sobre Israel. A Bíblia diz também, em 1 de Reis, capítulo de número 17, Elias prediz contra Acabe, sempre afrontando os profetas, e mesmo assim Deus deixava a paz reinar sobre Israel. A Bíblia também nos diz, em 1 de Reis 18, primeiro, Elias prediz adiante de Acabe. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17, Elias e os profetas de Baal. Aleluia! 1 de Reis, capítulo 19, Jezebel ameaça Elias, a mulher de Acabe. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! 1 de Reis, capítulo 22, nos fala que Acabe faz acordo com Josafá. Josafá, um rei, adorador de Deus, se aliou com Acabe. E Acabe todo errado. E você vê que Acabe, ele é um tipo de pessoa que colocou Josafá em ponta de faca. Ele disse: Josafá vai ter uma guerra aí com os sírios, e aí você vai vestir a minha roupa como rei, eu visto a sua. Porque os sírios não queriam matar Josafá, mas queriam matar Acabe. Mas se Josafá tivesse com a roupa de Acabe, aí os sírios iam matar quem? Josafá. Mas mesmo assim, ele vestiu a roupa de Acabe, Acabe vestiu a dele. E ele era um cara travesso, um cara ruim, um cara perverso.
Aí vestiu a roupa. Aí veio um homem, segundo a Bíblia Sagrada diz, que pegou o arco e aí disse: eu vou matar o rei de Israel, que é Acabe. E mirou em quem? Em Josafá. Mas Deus, que é um Deus que misericordioso para com os inocentes, a Bíblia diz que a flecha foi em direção a Josafá, depois a flecha virou e foi e pegou em Acabe. Sempre Deus dando livramento para aqueles que são inocentes, irmão. Isso significa que toda ferramenta preparada contra o servo de Deus não prosperará. Aleluia! Não vai prosperar. Porque Deus, Ele vê o seu coração, irmão. As pessoas estão armando. Deus disse: olha, ele é inocente, ele não está sabendo da armação. Mas só que Deus vai dar o livramento e envergonhar aqueles que estão armando. Você vê, porque se Acabe armou para Josafá, e Josafá inocentemente vestiu a roupa do rei de Israel, de Acabe, ia ser morto, mas Deus deu o livramento. Você vê aqui que Acabe todo errado, mas a Bíblia diz em 2 de Reis, capítulo de número 1, versículo 1 diz: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Nem todas as vezes que a paz está reinando, significa que está tudo bem. Nem todas as vezes. É a misericórdia de Deus, irmão. E precisamos realmente buscar essa paz. Pedir: Deus, tenha paz no meu lar. E aconteceu que não tinha paz com Acabe, com Deus, porque ele casa com uma mulher chamada Jezebel. E o que eu fico observando aqui, que quando ele morre, a Bíblia diz, no versículo de número 2, de 2 de Reis: e caiu Acasias pela grade de um quarto muito alto. Aleluia. Está tendo guerra em Israel com os moabitas. E esse homem chamado Acasias, quem era Acasias? 2 de Reis, capítulo 22, versículo 52, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Que era o rei de Israel, agora era Acasias, depois que o pai Acabe morreu. Mas em meio à guerra, Acasias estava em um quarto alto e ele caiu e ficou doente. Mas antes de ele cair e ficar doente, a história diz que ele era filho de Acabe. Era rei em Samaria. E reinou 2 anos sobre Israel. A Bíblia diz que esse Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pai também fez, ele também fez. Não é porque seu pai é de uma religião tal que você não possa mudar. O seu coração está voltado e diz assim: não, eu não quero ser dessa religião, eu quero ser de outra religião. Não, mas eu tenho que seguir o padrão dos pais. Não, você vai seguir o padrão do seu coração. Se Deus disse: você tem que mudar de religião, você vai mudar de religião. Ah, não, mas se minha família toda são tal, eu tenho que correr sendo tal. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seus pais. O pai todo errado, ele anda no caminho dos pais. Como também andou no caminho de sua mãe, Jezebel, num caminho errado. E no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Você vê que ele anda no caminho do pai Acabe, Acasias, anda no caminho, aleluia, de quem mais? Da mãe, Jezebel, e depois ele anda no caminho de Jeroboão, quer dizer, ele só pegou experiência de pessoas erradas.
pessoa está errada porque eu vou andando naquele caminho daquela pessoa. Aquela pessoa é exemplo em quê? Para eu andar com aquela pessoa. Vai me levar para o buraco. Vai me levar para pecar. Não é exemplo, irmão. A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. Acabe treva, Jeroboão treva, Jezebel treva, e o filho Acasias segue essas três pessoas. Mas infelizmente hoje o jovem está assim, né, irmão? O jovem não pega a orientação com pessoas e não quer andar com pessoas boas. Eu conheço jovens trabalhador, eu conheço jovens simpáticos e não tem uma namorada. Porque infelizmente as meninas hoje, ela não gosta de trabalhador. Ela gosta de pessoas que gostam de fazer farra, seguindo o caminho errado. Só quer seguir os caminhos errados. Infelizmente o jovem de hoje só quer seguir os caminhos errados. Ah, você é cafona porque você não bebe. Eu quero continuar como cafona. Ah, você é careta porque você não fuma. Eu quero continuar como careta. Porque se isso for felicidade, eu não quero essa felicidade para mim. Eu não quero para mim. Mas infelizmente as pessoas seguem esse caminho errado. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo de número 54 de 1 de Reis 22. A Bíblia diz que ele serviu a Baal, Acasias, adorou a Baal, Acasias, e provocou a ira de Deus, de Israel, conforme tudo o que fizeram seus pais. Será que ele era uma criancinha? Não sabia que a mãe estava toda errada diante de Deus? Será que ele não sabia que o pai estava todo errado diante de Deus? Eu não sei se era tio Jeroboão, que faz parte aqui do meio, né? Ele seguiu o caminho errado. E a Bíblia diz que ele adorou a Baal, e a Bíblia diz que provocou a ira de Deus. Tem pessoas que gostam de provocar a Deus, irmão, mas até um tempo Deus vai suportar essa ira. Aleluia, essa angústia. E a Bíblia diz que o pai dele morreu. Ele agora, o pai de Acasias morreu, foi Acabe. Ele se tornou rei. Já tinha 2 anos de reinado. Aí a Bíblia diz que quando os moabitas adentraram Israel, a Bíblia diz que ele estava em um quarto muito alto, e a Bíblia diz que ele tinha caído e adoeceu. A Bíblia diz que colocaram ele na cama lá. Aí a Bíblia diz no versículo de número 2, a Bíblia diz que quando ele estava lá doente, de ele procurar ao Deus de Israel, ao Deus de Elias, que é chamado de Jeová Rafá, é o Deus que cura. De ele procurar o Deus Rafá, não. A Bíblia diz que ele envia os mensageiros e de perguntar a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. De ele mandar procurar Elias, porque ele conhecia Elias. Eu vou ler a história para você saber que ele conhecia Elias. Ele sabia que Elias tinha o poder de cura, mas ele não procurou a Elias, mandou os mensageiros procurar Baal Zebub, e procurar saber de Baal Zebub se ele sararia daquela doença. E quem era Baal Zebub? Senhor da mosca, é aqueles que eliminam as pragas. E eles achavam que esse senhor da mosca, que era Baal Zebub, também curava. Era a crença dele. Mas Deus, irmão, que não deixa nada escondido, a Bíblia diz que quando esse Acasias, ele envia os mensageiros para ir até Ecrom, a Samaria,
que ia encontrar lá o Deus chamado Baal-zebub. Só quem sabia quem ia, só quem sabia da doença, só era o próprio Acasias e os mensageiros. Mas a Bíblia diz no versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita. Elias estava em casa, e o anjo falou: Elias, levanta aí, levante, porque tem um rei aí, que está procurando um Deus chamado Baal-zebub, o Senhor da mosca, aquele que cura as pragas, achando ele, né? E ele caiu da janela, caiu do quarto alto, e ele está muito ferido, e ele vai morrer, e está vindo os mensageiros aí procurando Baal-zebub. Deus revelou a Elias na casa dele. Deus não deixa nada escondido. Nada escondido. Um servo de Deus, irmão, quando ele se posiciona na presença de Deus, pode haver o zum lá na China. Não, eu vou destruir a igreja Batista Semente da Fé. Deus diz assim: ó, eu vou fazer você ouvir o que está falando lá na China, lá, você vai ouvir no seu ouvido e se prepara. Está tremendo, né? Tremendo. Deus não deixa nada escondido, irmão. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de Gênesis capítulo 18 e 19, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus disse que não deixaria nada oculto ao amigo dele, e falaria para o amigo dele, que foi quem? Abraão. Deus disse: ó, Abraão, só vou falar só para você, eu não falei para Ló não, que ele está desviado e não está nem me ouvindo mais, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele disse: Senhor, só destruir, só que meu sobrinho está lá. Mas ele está desviado, ele vai morrer também. Ele vai morrer. Ele tem que se converter. E aí pronto, aí esse Abraão entra em guerra com Deus, diz: Deus, se tiver 50 pessoas lá, o Senhor vai matar todo mundo? Deus disse: eu vou lhe dar um tempo para você ir lá contar 50 justos. Não os injustos, não os perversos, mas pessoas boas. Vá lá e conte. Aí vai Abraão, falando pela cidade. Ali é o Wellington, gente boa. Ali é a missionária, gente boa, 2 pessoas. Aí ele vai contando: não, mas ali é a irmã, outra irmã ali, gente boa, mas não chegou a 50. Ele disse: Senhor, eu não encontrei 50 não. Deus disse: então eu vou destruir. Não, mas vem cá, e se já achar 45? Deus disse: vá lá de novo, para ver se você acha 45. Ele aí foi e não achou. Ele disse: Senhor, se eu achar 30, Deus disse: então vai de novo. Eu sei que ele foi, se não me engano chegou a 10, não foi? Chegou a 10 pessoas, ele não achou os 10. Deus disse: está vendo aí? Nem 10 tem nessa cidade, eu vou matar todo mundo. Eu estou anunciando a minha ira, mas o povo não quer se converter. Isso foi escrito há 4.000 anos atrás. Quando eu li o Evangelho de Mateus 24, 25 e diante, 24, o próprio Jesus pregando, ele fala sobre Sodoma e Gomorra, assim como foi nos tempos de Sodoma e Gomorra, que as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento e não ouviam a minha voz. Eu vou destruir, eu também vou destruir esse mundo também. Aí nós anunciamos o Evangelho, mas os jovens, irmão, principalmente os jovens, que estão com mais vigor do que nós, dá para evangelizar, dá para ir para cá, porque está tudo, eles estão fortes, nós estamos ficando com a idade. Aí vocês pregam, entra no ouvido do jovem, sai no outro. Uma geração perdida, uma geração fraca, uma geração que não quer nada com Deus. Um dia você vai procurar um pintor, você não vai achar mais, irmão. Você vai procurar um mecânico, você não vai achar mais. Você vê que eu não estou aqui falando de política, que eu não gosto de política. Particularmente eu não sou nem direita nem esquerda, eu não gosto de política. Não gosto de política. Mas só que o governo aí, ele está dando a roupa, transporte
e dando dinheiro para os meninos fazer curso de graça, com tudo pago, e os meninos não querem nada. Neguebaço, não quer nada, irmão. Não quer nada nem com as coisas humanas, terrenas, nem com as coisas espirituais. Não quer nada. Noguebaço, bicaça, não quer nada com Deus. Mas Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus que não deixa nada oculto, como está registrado nos profetas menores, diz assim, que Deus revela o seu segredo aos seus profetas antes de acontecer. Quer dizer, se Deus lhe dá a palavra aqui, Deus está revelando, Senhor Luiz Carlos, o mundo vai ser destruído, rapaz. Adore a mim, busque a mim, porque vai ser destruído. Então, vamos dar ouvido à palavra de Deus, irmão. Tem pessoas que dão ouvido a tantos discursos, faz tantos concursos e cursos, mas não tem um tempinho para estar na igreja. Não estou dizendo que você não corra atrás dos seus objetivos, corra, mas tem um tempo para poder ouvir a palavra de Deus, que seja até uma vez na semana. Entre na igreja para ouvir o discurso espiritual, a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E aí ele disse assim: mas o anjo, eu vou fazer o quê? Procurar saber o que deles? Não vou lhe revelar tudo. E só quem sabe da doença dele, só quem sabe que ele caiu de um quarto alto, são os mensageiros e ele. Mas eu vou te revelar tudo, porque eles estão vindo de lá para cá para encontrar com o Baal-zebub, que era um deus, uma estátua, e dizendo-lhe: porventura não há Deus em Israel? Para ir consultar Baal-zebub, deus de Acron. Quando Elias se encontrou com os mensageiros, assim: rapaz, vem cá, não há Deus em Israel não, é? Para você querer ir lá no território de Ecrom para falar com Baal-zebub? Você não conhece o Deus Jeová Rafá, não? O Deus que eu sirvo, que significa o Deus da cura. E eles ficaram parados e ouviram o profeta. Aí o versículo 4: e por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá mais, sem falta morrerá. Então Elias partiu. Elias disse: olha, volte, não vai procurar Ecrom não. É como para dizer que vai curar ele, mas eu estou lhe dizendo já de antemão, que você que está doente, você vai morrer. Porque a ira de Deus já estava ultrapassando o limite, irmão. Acasias, ele já começou a seguir o pai dele e acaba fazendo coisa errada. Não estava agradando a Deus. Acasias segue a mãe Jezebel, que estava fazendo coisa errada. Depois ele segue um que adentra aqui, não sei se era tio, Jeroboão, fazendo coisa errada. Ele segue também Jeroboão. Aí aconteceu o quê? Que ele ficou doente. Se o anjo revelou a Elias dizendo para ele retornar e falar, os mensageiros retornar e falar com Acasias que Baal-zebub não vai curar, poderia ser o contrário. Se o mensageiro ele viesse de lá para cá para se encontrar com Elias, ele disse: não, Jeová Rafá vai lhe curar. Mas não, ele procurou um Deus errado, irmão. Existem pessoas que têm um coração tão duro, que sabe que Deus, que fez o céu, a terra e o mar, pode curar, mas não procura Deus para não se humilhar. Teve um homem que ele fez um celular, o mais caro que existe. Não preciso nem falar o nome dele. O celular mais caro que existe. Ele foi acometido de uma grande enfermidade. Ele tinha na conta dele 52 bilhões. E ele anunciou para o mundo: o médico que me curar, eu dou todo o dinheiro, 52 bilhões, eu dou a você.
E ele confiou mais no médico de quê? Em Deus. E ele morreu. Deus não é o último recurso, é o primeiro recurso, mas se você está botando em último recurso, procure também a Deus, irmão. Na hora da dificuldade, quando coisa apertar, você vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Você não tinha saída não, vou procurar Deus, ele está com os braços abertos para te salvar e para te dar a vitória. Porque não tem outro que possa nos salvar, não tem outro que possa nos socorrer, não tem outro que possa nos dar a vitória, só existe um, irmão, Deus. É nessa hora que você vai procurar forças para orar e buscar a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas não, esse homem chamado Acasias, ele disse: não, eu vou procurar o Deus Baal Zebub. E a Bíblia diz que Elias falou: volte, fale para Acasias que da cama que ele subiu, ele não descerá, ele morrerá. Versículo 5, os mensageiros voltaram para ele disse: que a que voltastes? Quando o mensageiro voltou, Acasias disse assim: minha cara, vocês já voltaram? Não deu tempo você ir lá para Ecrom não, né? Não deu tempo não. Vocês voltaram por quê? Ele disse: não, Acasias, um homem saiu ao nosso encontro, versículo 6, e nos disse: ide e voltai. E vocês voltaram? Sim, eu voltei, porque o homem falou com firmeza, e o senhor até mesmo conhece esse homem, é um profeta de Deus, é um homem de Deus, sabe que é homem de Deus, sabe que é profeta de Deus, mas não procura. Já aconteceu aqui na igreja 2 vezes. Nesse dia eu não estava aqui não, quem me contou foi o evangelista Wellington. Que aconteceu um caso aqui, não foi que o rapaz entrou aqui, foi? Vocês oraram? Não foi? O rapaz estava perto para morrer, oraram, mas procurou a igreja. Comigo também aconteceu algo, né? Foi até o neto da irmã Bernadette, Lalilo. Não sei o que aconteceu com ele, ele entrou aqui, irmão, e aí nós pegou aquela oração, ele voltou. Infelizmente as pessoas só procuram na hora que não tem mais jeito, fica botando Deus no último recurso, no último recurso. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue, que ela levou 12 anos descendo sangue, não parou mais, depois que ela chegou para a idade de 14, 15 anos, não parou mais, descendo só sangue. Mas a Bíblia diz que ela deixou Deus no último recurso, porque a Bíblia diz que ela gastou o dinheiro dela todo com quem? Com os médicos. Ela disse: eu vou procurar médico, eu tenho dinheiro, mas foi o dinheiro acabando, e ele disse assim: não tem mais jeito. E ela poderia continuar rica e procurar primeiramente Jesus, mas deixou Jesus no último momento da vida dela. Mas graças a Deus que ela procurou, né? E deu tempo, porque muitas vezes pode não dar tempo. Ei, eu não sei o que você está passando, mas quero lhe dizer: procure primeiramente a Jesus, porque Ele vai lhe dar vitória. Aleluia! Estou todo arrepiado aqui. Deus eterno, Deus justo. Aleluia, biandeka, labasuideka, nagai komanas, yedeba, nebi komanas, suidebiadavas. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz, irmão, que esta mulher gastou o dinheiro dela todo. Mas um dia ela viu Jesus passando e uma grande multidão gritando: Nazareno, Nazareno, o Deus que cura, o Deus do milagre, o Deus de Israel. Mas era uma grande multidão, e aquela mulher já estava fraca, anêmica, e a anemia dá fraqueza nos ossos, não tem força para ficar em pé. Ela disse: mas eu preciso só tocar nas vestes dele e eu serei curada.
E Jesus com a grande multidão. E a Bíblia diz que ela procurou força, empurrou um, empurrou outro, empurrou um, empurrou outro. Quando tocou em Jesus, Jesus disse: tocaram em mim. O discípulo: não, tem alguma coisa errada, Jesus. Todo mundo está tocando no seu, está empurrando, está tocando no seu corpo. Jesus disse assim: não, mas me tocaram diferente. Porque tem pessoas que tocam em Jesus, vêm para a igreja, mas não vêm com o coração 100%. Não adianta chegar a 99%. É 100%. O toque é diferente. Jesus disse: me tocaram aqui. Ah, mas eu toquei, não vou você não. Mas não vou você não, não vou você não. Me tocaram. Quem é a pessoa? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. A pessoa levantava a mão e eu disse: não é você não, não é você não, não é você não. Foi você. Ah, foi eu mesmo. A sua fé te curou. Mas esse homem chamado de Acasias, irmão, ele não procurou a Deus, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus de Elias, ele não procurou. Nem no último momento da vida dele ele procurou. Aleluia! Aí a Bíblia diz, no versículo 5, e os mensageiros voltaram para ele e disse-lhe: quer que voltastes? Versículo 6, e eles disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe assim: diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, a cama que subiste não descerá, mas morrerás. Aí Acabe diz assim, Acabe não, esse Acasias disse assim, o mensageiro: como é ele, mensageiro? Ele é barbudo, é branco, amarelo, preto ou vermelho? Que cor ele é? Como é ele? Aí os mensageiros começaram a falar, no versículo 6, ele disse: qual era a aparência deles? Do homem que veio ao vosso encontro e falou essas palavras. Acasias queria saber. E eles lhe disseram: era um homem peludo, com um lombo de cinto, cingido de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tisbita. Ele conhecia, ele disse: não, eu já sei quem é. Você falou um cara peludo? É um lombo cingido. Era a mesma roupa de João Batista, pele de camelo, enrolado, amarrado, e as pessoas não levavam a fé por causa da roupa dele. Como eu falei a uma pregação passada, aquela roupa fedia. Não, é um mendigo aí, é um maluco aí que está pregando aí, por causa do traje da pessoa. E eles não acreditaram no poder que Deus tinha dado a Elias por causa do traje. E ele disse: não, eu sei quem é, Elias. Mas mesmo assim eu mandar chamar ele. Aí no versículo de número 9, que o cabeçalho fala assim, ó: fogo desceu do céu e consumiu 100 homens. Elias tinha um poder sobrenatural. Ele dizia assim: fogo desça do céu e mate as pessoas aí. O fogo descia na hora. Não tinha poder. Mas era somente Elias que tinha esse poder? Não. Tem uma passagem no livro de Lucas que Jesus foi pregar em Samaria, mas não conseguiu curar ninguém. Sabe por quê? Da incredulidade. Não vai adiantar você dizer assim: Luiz Carlos, ora por mim que eu estou enfermo ou enferma, e derrama o óleo. Porque no livro de Tiago diz: a quem estiver doente, chama os presbíteros da igreja, chama os evangelistas da igreja, chama a missionária da igreja, chama o pastor da igreja para me ungir com óleo e a enfermidade sarará. Mas se a pessoa não tiver fé, não adianta. A oração do evangelista foi fraca. Não, é você que não teve a mesma fé que ele. Ah, mas a oração do pastor foi fraca porque ele orou, não aconteceu. É porque você não teve a mesma fé do pastor. Ah, mas a missionária orou por mim, não aconteceu milagre. É porque você não teve a mesma fé da missionária. Jesus, ele pregou em Samaria. A Bíblia diz que ele não curou ninguém.
Depois ele falou, porque da incredulidade, você está duvidando de mim. Você está achando que eu sou filho de José? Não sou. Nem de Maria, porque isso foi só a barriga alugada que Deus alugou para me botar no mundo. Eu não sou desse mundo e você não acredita ainda. E quantos milagres que eu já fiz e você não acredita ainda. Infelizmente, irmão. Parece que nós temos amnésia, que esquecemos dos milagres que Jesus fez nas Escrituras. Amado, não existe outro que possa resolver nosso problema, só um, Jesus. Entrega a Ele e acabou. Durma em paz, porque Ele vai resolver seu problema, e Ele sabe o que está fazendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz, no versículo 9 de 2 de Reis, capítulo de número 1, então o rei lhe enviou um capitão de 50, com os seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus. O rei disse, desce. Brincadeira, irmão. A Bíblia diz que Acasias manda 50 soldados, manda um capitão e 50 soldados para mandar Elias ir na casa dele. Mas só que Elias estava lá no monte, orando, porque ele sabia que ia ter levante, porque ele disse para o rei, o presidente daquela nação, você vai morrer. Imagina se chegar para um presidente de uma nação e profetizar que a família dele toda vai morrer. Ele não vai gostar. Ele diz, rapaz, que cara maluco é esse? Eu vou mandar matar ele. Quando a profecia acontecer, você fica até com medo, né, de tocar, né? Mas enquanto a profecia não se cumpriu, vai querer matar. Como pegaram Jeremias e prenderam, porque Jeremias falava na lata, na cara. Falava na cara. Aí a Bíblia diz que Elias disse assim, não, eu não vou descer não. Não, mas o rei mandou, eu não vou descer. Aí ele falou assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do sol e mate vocês. Ele não, se ele se humilhasse, como o terceiro capitão, o terceiro o soldado de 50 se humilhou, mas o primeiro não se humilhou não, desceu o fogo e matou todos. Aí veio o segunda tropa de soldado, mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e seus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu os seus 50. E falando a respeito que Jesus estava pregando em Samaria e as pessoas não foram curadas, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, quer que eu faça como Elias fez? Mandar fogo descer aqui em Samaria, matar todo mundo? Jesus disse, não, eu não vim matar os homens, eu vim dar vida aos homens. Mas os discípulos também tinham poder. E qualquer um de nós tem o mesmo poder, irmão, dos profetas do passado. A diferença é que eles buscavam a Deus com sinceridade. É por isso que ele era mais cheio de unção, era mais cheio de graça. Eu tiro por mim. Eu fazia a vigília em 15 dias, irmão. Eu dobrava o joelho na vigília 11 da noite e levantava às 5 da manhã. Era 6 horas de joelho. Ouvia a pregação de joelho. Orava mais. Então essa palavra falou comigo. Nos casos, você que tem mais unção, ore mais. Porque quem ora mais, tem mais poder. Quem ora pouco, tem pouco poder. E quem não ora nada, não tem nenhum poder, irmão. O poder está em você buscar a Deus. Revestimento e que dá é Deus. E esse homem foi para o monte, que ele sabia que ia ter o levante. Aí a Bíblia diz assim, tornou o rei enviar outro capitão de 50, com seus 50. E ele respondeu dizendo, homem de Deus. Assim o rei disse, desce depressa. Falta de respeito, né? Chega para um profeta assim, desce depressa. Respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu os seus 50. Morreu 50 e mais 50. Mas só que a Bíblia fala sobre o terceiro capitão de 50. E tornou a enviar
Um terceiro capitão de 50 com seus 50, então subiu o terceiro capitão de 50, chegando-se, pois, de joelho diante de Elias. Homem sábio, né? Esse capitão de 50, viu? O terceiro capitão de 50, ele foi sábio, ele disse: olha, eu vou me dobrar diante de Elias. Elias aqui simboliza Deus, um respeito pelo profeta. Deus disse: por que você se dobrou diante do homem de Deus? Se humilhou. Eu vou dar o livramento a você. Eu vou mandar ele seguir você e se encontrar com Acasias. E a Bíblia diz que além de os 50 se dobrarem diante de Elias, eles suplicaram dizendo: homem de Deus, seja, e peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 servos. Não tire a nossa vida, porque nós somos simplesmente um empregado, somos soldados do rei, e eu vim aqui não é para afrontar o Senhor, porque é meu emprego, e eu preciso fazer dessa maneira. Eu estou dobrado diante do Senhor, que eu sei que o Senhor é de Deus, eu sei que o Senhor tem poder de nos matar, mas que os seus olhos sejam preciosos à nossa vida. Aí a Bíblia diz: eis que fogo do céu. Aí a Bíblia diz aqui, ó: eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com os seus 50, porém agora seja precioso aos teus olhos. Ou seja, os homens reconheceram assim: não, eu sei que você matou o primeiro capitão de 50, o segundo capitão de 50, mas aqui é o terceiro, eu estou me humilhando diante de você. Aí a Bíblia diz: então o anjo do Senhor disse a Elias, o anjo falou no ouvido dele assim: Elias, pode obedecer a ele, não tenha medo não. Aí diz assim: desce com este, não temas, não tenha medo. Porque Elias estava com medo assim: se eu descer lá e o rei mandar me matar. Ele primeiro ouviu a voz de Deus para ir para um lugar. Ele não ia assim: não, eu estou emocionado, eu vou em tal lugar. Não, primeiro você tem que ouvir a voz de Deus. Ele primeiro ouviu a voz de Deus, o anjo falar, para ele ir acompanhado com uns capitão de 50. E aí poderia, na primeira remessa, o capitão de 50 assim: não, então eu vou descer com vocês. Mas Deus não disse para ele descer. Infelizmente nós primeiro não quer ouvir a voz de Deus não, nós somos cheios de emoções. Qualquer coisinha eu vou fazer isso. Deus mandou você fazer? Deus mandou você fazer? Você já ouviu a voz de Deus? Se você ouviu, você faça. Mas se você não ouviu, não faça. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou falando isso. Tem pessoas que precisam ouvir primeiro a voz de Deus, se é para fazer ou não. Se você ouviu, faça. Se você não ouviu, não faça, espere Deus falar. E se é isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Então Deus vai dar a resposta. Aqui é uma revelação, meu irmão. Uma revelação de Deus. Aleluia. Desce com eles e não temas. Levantou-se e desceu com eles ao rei. Só desceu porque ouviu a voz do anjo. Disse-lhe: assim diz o Senhor: por que me enviaste aos mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para te consultar a tua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerá, mas certamente morrerás. Quer dizer, Acasias queria ouvir a mesma palavra que Elias tinha dado ao mensageiro. O mensageiro já tinha levado a mensagem assim: olha, Elias falou isso. Ele disse: mas eu quero ouvir da boca de Elias. Quero ouvir se é isso mesmo. E Elias falou assim: a mesma mensagem que você quer que eu falo, eu já passei para os seus mensageiros para falar com você, que da cama que você subiu, você não vai mais descer. E a Bíblia diz no versículo 17, para encerrar: assim pois morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara a Jorão. Começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque não tinha filho. Amém, amado? Então eu encerro a minha pregação. A palavra de Deus